Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Minha é a fortaleza. Provérbios 8:14 nos diz o Senhor. Bom dia, amigos da Sala 57. Que alegria poder estar conversando com você nesta manhã de segunda-feira, para juntos podermos refletir e meditar na palavra de Deus. Hoje, assim como na semana passada, eu vou gravar para vocês dois áudios, tá bom? O áudio do capítulo de ontem e o áudio do capítulo de hoje. Então, ontem foi 1 Reis, capítulo 12, e hoje, 1 Reis, capítulo 13. O título da mensagem de hoje eu coloquei como O Preço de um Conselho. Salomão morreu e o seu filho, Roboão, assume o seu lugar no trono. Roboão era um jovem e ele queria fazer coisas novas. Ele então foi para o seu para a sala no seu palácio e recebe ali a comitiva dos líderes de Israel, os líderes de cada tribo. E eles vão até ele para fazer um pedido interessante, um pedido especial. E eu disse que eu comentaria sobre esse pedido algumas semanas atrás, né? Como você sabe, Salomão, ele expandiu o reino dele. Deus deu paz para ele na maioria desses 40 anos que ele governou, e com isso Salomão se tornou próspero. Mas como vimos no último capítulo da vida de Salomão, ele fez coisas que desagradou o Senhor, como por exemplo, as suas 1000 mulheres que ele tinha entre esposa e concubinas. Pensa comigo, amigo, o custo que é para você sustentar 1000 mulheres, porque nessa época você não sustentava somente a mulher, ela tinha toda uma comitiva de pessoas, de servos, de família que estavam junto com ela, e o rei ele mandou fazer casas e palácios para todas essas mulheres. E com isso, Salomão teve que impor ao povo um imposto muito pesado. Salomão, para sustentar toda a grandeza do reino dele, acabou infligindo sobre o povo altas taxas para que pudesse assim manter de alguma forma toda aquela pompa, toda aquela aparência que ele tinha. Mas você pode perguntar assim, ué, o povo não era abençoado? Era abençoado, sim. Mas o fato de ser abençoado não quer dizer que não tivesse sido pesado para eles sustentar alguns caprichos de vaidade e de loucura de Salomão. Uma coisa é ser abençoado, outra coisa é ser louco, como Salomão se tornou em determinado tempo da vida quando ele se distanciou de Deus. E eu quero fazer aqui, abrir um parênteses para fazer um outro comentário também. Todas as vezes que você encontrar nas escrituras a poligamia, isso não quer dizer que Deus apoiava, tá certo? Os homens faziam contra a vontade de Deus, contra a vontade de Deus, assim como Salomão fez essa poligamia aí absurda contra a vontade de Deus. Acontece que agora que Salomão morreu, os chefes, os cabeças das tribos de Israel vão até o seu filho Roboão, e o pedido deles é apenas um: teu pai impôs sobre nós um jugo muito pesado, alivia essa carga para que nós possamos continuar sustentando todas as nossas tribos, as nossas famílias e também ao reino. Amigos, você se recorda quando juntos nós estudamos no livro de 1 Samuel, quando o povo pedia um rei? Naquele momento que o povo pede o rei, Samuel era o único homem que estava sendo contra. E ele disse, olha, eu vou instituir um rei, mas o rei ele vai pegar o que for melhor de vocês da terra, o rei vai cobrar imposto. E o povo estava tão cego naquela época que eles queriam ser igual às nações pagãs, que ele falou, não tem problema, a gente quer um rei de qualquer jeito, a gente vai pagar imposto alto, mas a gente quer um rei. O rei vai pegar os filhos de vocês para mandar para a guerra. Eu sei, mas a gente quer um rei. Eles queriam um rei de qualquer forma. Agora, algumas décadas depois, né? Eles já começam a sentir na pele o peso
de ter um rei, um peso de ser como as outras nações. Roboão, então, ele diz assim para aqueles homens: vão para casa e daqui a 3 dias vocês voltem que eu vou pegar o conselho. E Salomão ouviu o conselho daqueles homens experientes que aconselharam o seu pai Salomão. Homens que acompanharam toda a trajetória de sabedoria do rei. Homens que já haviam sido é, adestrados e ensinados em várias situações. Estavam prontos para dar um conselho sábio ao rei. Como de fato eles deram? Eles falaram: o povo está certo. Alivia o jugo deles e eles vão andar ao teu lado. Acontece que Roboão também colocou seus amigos de infância como sendo seus conselheiros. Eram jovens inexperientes. E os jovens falaram assim: rapaz, se nesse seu primeiro ato você mostrar fraqueza diante do povo, eles não vão te seguir. Fala para ele assim: se o meu pai já foi duro, a dureza dele não vai te chegar nem perto ao que eu vou fazer com vocês com meu dedo mindinho. Vou chicotear vocês com escorpião e eu vou aumentar o jugo porque vocês estão rebeldes. Lembra quem fez isso? Faraó. Faraó fez isso quando o povo estava escravo lá no Egito. Quando o povo foi pedir para suavizar a carga, ele aumentou o fardo, aumentou o trabalho, impôs mais dor ao povo. Aconteceu que o povo se rebelou. E as tribos, então, 10 tribos, deixaram de seguir Roboão. E nesse momento, então, aparece o homem de qual havia sido dada a profecia, ainda quando Salomão era vivo, Jeroboão. Jeroboão começa a liderar 10 tribos de Israel. E Roboão fica somente com a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Nesse momento, meus queridos amigos, se divide Israel do sul e Israel do norte. A nação agora estava dividida e nunca mais ela voltaria a ser uma única nação. Que coisa triste, né? Roboão agora estava diante de um dilema, porque o templo em Jerusalém ficou sob os cuidados de Roboão, e ele temeu que o povo fosse adorar a Deus em Jerusalém e lá o coração deles voltasse para Roboão, e então quando eles voltassem de lá, eles matassem a Jeroboão. Sabe o que ele fez? Ele pegou um conselho e esse conselho deram para ele e disse o seguinte: faz 2 bezerros de ouro, constrói aqui um templo sobre essa montanha e o povo vai adorar aqui. Jeroboão não só seguiu esse conselho, como ele olhou para algumas pessoas que estavam perto dele e falou assim: ei você, vem aqui, você vai ser o sacerdote. E nem da tribo de Levi ele era. Mas é claro, essa pessoa que ele escolheu poderia ser sacerdote, porque nem templo verdadeiro era. A adoração nem era o verdadeiro Deus. E assim, Jeroboão faz o que é mal diante dos olhos do Senhor e começa sutilmente a colocar o povo no caminho da idolatria. Queridos, o título da mensagem de hoje é O Preço de um Conselho. O preço de um conselho. 2 reis tomam 2 conselhos, um cada um, e conselhos que levam a caminhos de morte. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você no final dessa reflexão. A quem você tem pedido conselho? Quem é a pessoa que tem dado a você orientações sobre aquilo que você deve escolher ou fazer na vida? Se você e eu não tivermos cuidado, nós podemos estar próximos de pessoas que estão nos dando conselhos, e conselhos que parecem ser bons, mas na verdade podem nos levar a caminhos de morte. O próprio Salomão, no livro de Provérbios, ele fala: há caminhos para o homem que parece ser caminho de paz, mas o fim dele é morte. Além disso, eu gostaria de perguntar que tipo de conselhos você tem dado às outras pessoas? Qual é o preço de um conselho? Para Roboão, o conselho que ele ouviu custou o seu reino.
Para Jeroboão, o conselho que ele ouviu custou a bênção de Deus. E você, querido amigo, querida amiga que me escuta nesta manhã, eu quero que você ouça os conselhos da palavra de Deus. Eu quero que você se cerque de pessoas que são tementes a Deus, pessoas que têm princípios, pessoas que têm valores, pessoas que são fiéis. E que ao você se associar com essas pessoas e ouvir esses conselhos, que você também se torne uma pessoa que as suas palavras, os seus conselhos sejam como o destilar do mel para abençoar a vida dos outros. Um forte abraço a você, uma ótima segunda-feira. Nós nos falamos na sala 57.